Olá, estou gravando aqui esse vídeo para explicar a imagem que aparece lá na atividade. Quando você fazer a atividade, você vê esta imagem aí e entender o que ela está expressando. Então, logo aqui no primeiro quadro do lado tem Past Simple Tense, passado tempo, passado simples. Aí embaixo, we use the past simple to talk about a past and finish action at a certain moment or a period in the past. Ou seja, nós usamos o passado simples para falar sobre um passado e ações terminadas em um determinado momento ou período no passado, né? Então, mais abaixo temos a week, uma semana, a month, um mês, a years ago, um ano atrás. Aí, last year, no ano passado. Aí, last month, no mês passado. Last week, na semana passada. Aí, yesterday, ontem. Isso, estou me referindo a essas palavrinhas. In past that, em datas passadas, né? Rules, regras. Aí temos aí, in the affirmative form, regular verbs add, at é de, ou de. If the verb ends in er. Talk, talked. Like, liked. Olha só, então está afirmando aqui. Na forma afirmativa dos verbos regulares, adicionamos ed, né? Ed aqui, ou apenas de. Só vamos acrescentar este de se o verbo terminar em e. Se ele já terminar em e, eu não vou colocar o ed, que senão vai ficar dois e, né? Então, no caso aqui, ó, o like termina em e, certo? Então, vou acrescentar só o d, o ezinho já permanece lá, liked. Então, talk, falar, conversar, talked, falou, conversou, like, gostar, liked, gostou, tá? Isso os verbos regulares. Então, nós acrescentamos ed no final deles. Então, todos os verbos regulares vai acontecer esta mudançazinha aqui. Vou acrescentar ed, isso em todas as pessoas. Ou apenas de quando os verbos terminar em e. Agora, irregular verbs need to be linear. They are in the list you can find in your grammar book. Ou seja, verbos irregulares precisam ser aprendidos, né? Eles, foi o que eu falei lá no áudio do grupo. Eles não seguem uma regra, não tem uma lista, assim, alguma coisa que explique a mudança destes verbos, tá? Você tem que seguir uma lista, né? Geralmente no seu livro didático aparece uma lista da Grammar Book aqui, ó, in your Grammar Book, seu livro de gramática geralmente tem uma lista dos verbos irregulares. Então nós temos que memorizar, seguir essa lista. No livro de vocês vai aparecer lá nas últimas páginas do livro, aparece uma tabela dos verbos irregulares. Aí vai aparecer 3 colunas, uma do verbo no infinitivo, uma do verbo no simple past, que é este aqui, ó, simple past simple, simple past. Isso varia muito, né, do livro. Pode ser past simple ou pode ser simple past, tá? E na frente, na terceira coluna, vai aparecer o passado. Aliás, na segunda coluna, a forma dele no passado. E na terceira coluna aparece ele no passado particípio. Por enquanto, nós estamos vendo só até a segunda coluna. No caso, isso se vocês for observar lá pelo livro. Então, olha só um exemplo aqui de 2 verbos irregulares. O write, que é o verbo escrever. Olha o jeito que o passado dele, olha. Wrote. Olha, o i se transformou em u para poder fazer o passado dele. Write
escreve, wrote, escreveu. Go, que é o verbo ir, go, vai ou vá. Olha só, went, foi. Tá? Olha só, go tem nada a ver com este verbo. Então, nós temos aqui memorizar mesmo, para saber que o passado de go é sempre esse, went. Passado de write é sempre esse, o wrote. Outras regras aqui. In the negative and interrogative form, we use the auxiliary verb to do at the past tense did, and the main verb guys in the base form windowed to. Aí tem os exemplos aqui. Então, está falando aqui, ó, na forma negativa, né, ou interrogativa, as formas negativa e interrogativa, nós usamos o auxiliar do verbo, o verbo to do. Aqui, esse verbo aqui, ó, to do. Na verdade, o verbo é o do. O to só está acompanhando. No passado, aqui o to do está no infinitivo. Quando eu flexiono esse to aqui, vai sair, vai ficar só o do, no caso no presente. No passado, o passado de do é did. Olha só, o do é um verbo irregular. O passado dele, ó, forma no presente seria do e no passado did. Então, nós, na negativa e na interrogativa, nós iremos utilizar esse did aqui para negar ou para perguntar, tá? Aí na frente, né, in the main verbs e o verbo principal. E o verbo principal é na sua forma básica, certo? Na sua forma básica sem o to, without to, sem o to. No caso aqui, ó, olha só um exemplo aqui, ó. You didn't write a letter. Olha, you. Essa frase está utilizando com o verbo write aqui, ó. Olha ele aqui, ó, write, escrever. Se fosse no presente, eu diria essa frase aqui, ó. You write a letter. Tirava esse didn't aqui, ó. Esse didn't aqui seria you write a letter. Isso no presente. No passado, afirmativo seria you wrote. Ó, usaria esse wrote aqui no lugar do write. Esse did aqui ainda não entra, tá? No passado, you wrote a letter. Você escreveu uma carta. Certo? Agora, negando, olha, you didn't. Isso nasceu usando aquela frase you wrote, com este wrote aqui, ó. You wrote a letter. Passando essa frase, you wrote a letter, para a forma negativa passada, vai ser, ó, you didn't. Eu vou colocar o did aqui, ó, esse did, a forma do verbo to do no passado, did, mais o not, que está aqui abreviado. Eu poderia escrever you did not. E o write, como eu já usei o did aqui no passado, o write vai ficar na sua forma básica sem o to, que está colocando aqui, ó, o verbo na forma básica sem o to. Então, o write a letter. Na interrogativa, olha, o did, já coloquei aqui, ó, o you passou para cá, o write continua, o a também, o letter com interrogação. Olha o did, ó, que aqui na negativa estava no meio, veio para o início. Na interrogativa, então o not vai sair, né? Porque aqui eu estou utilizando a forma interrogativa, não é negativa. Did you write a letter? Você escreveu uma carta? Tá? Então, passado, negativo, uso did mais o not. Fica did it ou did not, entre o sujeito e o verbo principal. Na interrogativa, eu vou usar o did no início da frase e acrescento o ponto de interrogação. Short answer. Respostas curtas. Se alguém... No caso aqui, ó, essa frase aqui, ó, Did you write a letter? Você escreveu uma carta? Se você disser que sim, de uma forma abreviada, você vai dizer assim, ó, Yes, I did. No caso, como aqui a pergunta está sendo feita para você, né? No lugar do she, você vai colocar o I. Yes, I did. Sim, eu escrevi.
Se for não, você vai dizer no, I didn't. Não, eu não escrevi. Olha só aqui essa pergunta. Did she go to the cinema yesterday? Ela foi ao cinema ontem, né? Ela foi ao cinema ontem, ó, o did tá aqui, indicando o passado. O go, olha, o go tá aqui na forma como se fosse presente. Mas eu vou traduzir ele no passado por causa do did. Did she go? Ela foi ao cinema ontem? Se sim, yes, she did. Sim, ela foi. Agora aqui, ó, como aqui é she, eu estou perguntando para você, you, mas sobre uma outra pessoa, uma terceira pessoa, aí você vai utilizar na resposta o mesmo pronome que está lá na pergunta. Yes, she did. Ou negativo. No, she didn't. Aí a forma negativa do not aqui. Certo? Então aqui esse outro quadro aqui do outro lado. Formação. Para a formação do simple past, como regra geral, acrescenta-se ed. É o que está falando aqui, né? Ao infinitivo sem o to. Sem o to. Tá? Então, I need you. Eu preciso de você. I needed you yesterday. Eu precisei de você ontem. Tá? Então, aqui, ó, need, passando para o passado, acrescentei ed. Eu precisei. Então, todavia, em todos os verbos seguem esta regra. Então, para todos os verbos regulares, vai seguir esta regrazinha aqui do ed. Aí tem o caso, aqueles que já termina em e, no caso aqui do like, ó, like, eu acrescentei só o d, que segue essa regrinha aqui, ó, tá? Observação. Os verbos que não seguem essa regra não denominados são denominados irregulares, os quais serão analisados a seguir, tá? Olha só. Exemplo. I see you yesterday. Isso aqui está no presente, ó. Essa frase está no presente. I see. Olha o verbo aqui, ó. Presente. Como aqui é primeira pessoa, o verbo to see, né, está aqui na forma básica sem o to. Não houve mudança nenhuma. Se aqui fosse um outro pronome, o he, or she ou it, tá? Aí aqui tinha um szinho na frente. Então, como é I, vai ficar normal. Então, eu vejo você todos os dias, presente. Olha só, mesma frase, só que no passado. I saw you last week. No passado. Olha, o verbo see, como ele é um verbo irregular, olha a forma dele no irregular. Saw. Então, os dois E saiu, acrescentei um A e um W aqui. Eu vi você ontem. Então, para os verbos regulares, é padrão. Todos ganham ED ou apenas D, os que terminam em E. E para os verbos irregulares, é memorizar. Saber que se, o passado de se é saw, o passado de write é wrote e o passado de go é went. E muitos os outros que a gente tem que estar seguindo a lista lá dos verbos, ok? Então, só para você entender a imagem que aparece lá na atividade e depois você vai seguir lá fazendo as atividades, ok?